vamos começar a nossa live de hoje e nós vamos orar. Hoje nós estaremos no templo, seria o nosso culto de oração e nós vamos tentar, a gente costuma sempre orar bastante tempo lá, né? E a gente basicamente passa todo o culto de oração orando e a gente dedica um pequeno espaço desse culto para uma breve meditação nas Escrituras quando a gente está reunido no templo, e nós vamos ficar aqui orando, né? Vários minutos, esse tempo todo, né? Então, na verdade, eu preciso orar com você nesse momento antes de falar qualquer coisa. Mas nesse meio tempo, o que eu quero pedir a você? Quero pedir que você mande um convite para alguém, convide um parente, convide alguém. Se as pessoas da sua casa estão atarefadas com alguma coisa, eu creio que nós não vamos levar muito tempo aqui. Seria bom, né? Tá tudo no controle do Senhor, mas que possamos reservar um tempo para a gente estar junto, para a gente poder orar e meditar, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é orar. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós estamos diante de Ti, te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradeço, meu Deus, por cada irmão que está conectado, mesmo em suas casas, mesmo diante de tudo aquilo que nós temos vivido esses dias. Nós estamos, ó Pai, distantes fisicamente, mas unidos em uma mesma fé, unidos no mesmo propósito. Eu te agradeço por isso. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia da nossa vida, das nossas famílias, misericórdia, Senhor, da nossa cidade, misericórdia da nossa nação, misericórdia, Senhor, das nações da terra. Em nome de Jesus, nós estamos seguros porque cremos em Ti. E nesses dias, Senhor, tem se cumprido em nossa vida a Tua palavra. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Mesmo diante de tantas possibilidades, diante de tantos problemas, diante de tantas incertezas, Senhor, uma certeza governa o nosso dia a dia, de que estamos seguros, haja o que houver. Essa é a minha certeza a cada dia, é a minha certeza a cada manhã. Eu e minha casa estamos seguros, porque nós confiamos em Ti. Tu és infalível, Senhor, incomparável. Se a nossa vida não estivesse em Ti, talvez estaríamos atemorizados e marcados por tantas incertezas. Mas eu te agradeço, porque temos descansado, verdadeiramente temos nos escondido no esconderijo do Altíssimo. E a Tua palavra diz que somente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer: o Senhor é a minha força. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer que o Senhor é o refúgio e fortaleza. Essa é uma certeza que poucos possuem, porque nem todos se escondem, se abrigam, se refugiam no esconderijo do Altíssimo. E nós temos feito isso. E como é bom, no meio de tudo que temos vivido, saber que verdadeiramente estamos seguros, uma segurança que eu nunca havia percebido que existia sobre a minha vida. Esse cenário, esse caos, essa dificuldade, Senhor, tem me ensinado e tem nos levado a enxergar que nós estamos muito mais seguros do que imaginávamos. Eu não tinha ideia do tamanho da segurança que a minha vida possuía por pertencer a Ti, por estar em Ti. E eu oro para que essa certeza, Senhor, esteja na vida de cada pessoa que me ouve nesse momento. Que essa certeza esteja em cada casa, mesmo diante de qualquer situação
diante daquilo que a gente ouve nos noticiários, diante daquilo que a gente ouve na TV. Nenhuma dessas notícias tem o poder de atemorizar o nosso coração, porque a nossa segurança vem de Ti, está em Ti, e nós nesta noite de oração, nesta noite de clamor, queremos mais uma vez, Senhor, fazer menção do Teu nome, queremos mencionar o nome do Senhor, clamar a Ti e por Ti. Cumpre Tua vontade, estabelece o Teu reino na nossa vida, estabelece o Teu reino em nossa igreja, estabelece o Teu reino em nossa cidade, estabelece o Teu reino, Senhor, nas diferentes nações da terra. Estabelece o Teu reino, Senhor, porque os governos humanos, os governos das autoridades tão prestigiadas, tão idolatradas às vezes, estão se revelando impotentes, incapazes de salvar a nossa vida, de dar a nós qualquer tipo de segurança que nós precisamos. Nós temos visto a falência do Estado, a falência das instituições políticas criadas pelo homem, mas temos visto o reino do Senhor prevalecer, porque aqueles que estão em Ti estão seguros, e essa é uma segurança que não pode ser comprada, essa é uma certeza que não pode ser vendida, ela não é negociável, porque nós a recebemos de graça, nós a recebemos em Cristo, nós a recebemos no dia em que o Senhor nos aceitou, nos recebeu de braços abertos, e perdidos fomos encontrados e alcançados por Ti. E nesses dias, Senhor, não apenas a salvação, não apenas o perdão, não apenas graça infinita e misericórdia indescritível nos alcançaram, mas nesses dias também a nossa vida foi cercada de uma segurança, de uma proteção que não conhecíamos, e que nesses dias temos visto e testemunhado a Sua grandeza sobre nós. Pai, nós vamos falar um pouco acerca da Tua palavra nesse momento, e a minha oração sempre é que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu quero aqui agradecer pelos diversos irmãos que estão aqui conectados. Eu estou aqui acompanhando os irmãos entrando, os irmãos se cumprimentando, e eu queria que você fosse aí mandando sua mensagem, que você fosse cumprimentando os irmãos, que você fosse em nome de Jesus, fosse falando com as pessoas, que você fosse em nome de Jesus falando, dando seu recado, que você fosse compartilhando alguma coisa que você precisar compartilhar. Nós vamos orar. Sabe, queridos, hoje, não só hoje, mas esses dias, uma coisa que tem chamado a nossa atenção nos noticiários é uma coisa que a gente precisa pensar um pouco. Há um dilema, um desgaste aí muito grande, porque uns querem sair, outros querem ficar, outros... Enfim, há um conflito. Devemos sair de casa para evitar prejuízos financeiros, devemos ficar em casa para preservar a vida. E eu fiquei olhando, os jornais só falam disso, só se debate isso, e só se briga sobre isso, e eu me perguntei, há algum lugar na Bíblia que um cenário como esse já aconteceu? Existe uma situação, mesmo que por razões diferentes, mas um pouco parecida com o que a gente está vivendo, registrada na Bíblia Sagrada? E eu me lembrei de um episódio que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, e eu quero fazer a leitura. É uma leitura extensa, eu quero ler algumas partes, a gente vai selecionando aqui porções aqui dessa história, uma história que envolve Eliseu, envolve a cidade de Samaria, e envolve um conflito. E no segundo livro dos Reis, a partir do versículo 24 do capítulo 6, temos a seguinte história. Depois disso,
ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a cidade ficou sitiada, ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. E tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro e sobre ele, e sobre a sua pele. Queridos, num primeiro momento, a gente vê o povo de Israel, a cidade de Israel, a nação de Israel e a cidade de Samaria sofrendo um cerco militar. Ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Se sair, os sírios matavam. Se ficar, a fome reinava. E a fome reinava a tal ponto que 2 mulheres, como a gente leu aqui, fizeram um acordo para ambas comerem o filho de uma em um dia e o filho da outra no outro dia. Fazendo assim a leitura rápida e não mergulhar nessa história, parece uma coisa simples, mas imagine o povo de Deus ter chegado ao ponto, estar diante de um cenário que para sobreviver precisavam comer seus próprios filhos. E a questão é: o que Deus pretendia fazer em um cenário como esse? O que Deus tinha e podia fazer em um cenário como esse? E a leitura segue no versículo 31. E disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O que a gente vê aqui? A gente vê aqui o rei de Samaria culpando a Deus. Culpando a Deus de não proteger o seu povo, dizendo: esse mal veio do Senhor. E a ideia do rei qual é? A ideia do rei é matar Eliseu. Porque Eliseu era o profeta, a voz do Senhor naqueles dias. E o rei está errado, porque essa não era a decisão, a melhor decisão, a decisão mais sábia, mais prudente. Porque diante de cenários difíceis, a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tenta apontar responsáveis, culpar pessoas, quando a gente tenta justificar. Sabe, alguns dias atrás eu fiz um vídeo, e foi no domingo, se não me engano, lá na igreja, e eu falava sobre a dificuldade dos fariseus nos dias de Jesus de fazer uma leitura profética, a leitura do cenário, fazer uma leitura espiritual do que está acontecendo. E esse rei, ele assim como tantos outros personagens da Bíblia, ele erra, porque diante do cenário,
ele não busca uma direção, ele não sabe fazer uma leitura profética, assim como muitas pessoas hoje também não sabem, porque cada um diz uma coisa, e há muitas contradições entre o que as pessoas dizem, porque a leitura profética mais correta é sempre aquela que vai estar alinhada ao que a Bíblia diz. Por isso, a primeira coisa que eu tomei o cuidado de fazer, e mencionei isso aqui no início da minha fala, vendo o jornal, vendo o noticiário, fazendo uma leitura do que está acontecendo, me perguntei, existe algum lugar na Bíblia onde um cenário como esse, ou parecido com esse, está registrado? Pessoas, nações, cidades vivendo o dilema de não posso sair senão vou morrer, não posso ficar em casa porque posso morrer de fome. E essa história me veio ao coração. Claro que as razões que impedem as famílias de Samaria de sair de Samaria não é um vírus, não é uma doença, é o cerco de um rei, de um inimigo. Mas nós estamos com medo de sair, muitas pessoas com medo de sair, que não querem sair, não querem voltar, porque elas têm medo de morrer. Não porque tem um rei aí fora querendo matá-las, mas porque existe a possibilidade de se contaminar com um vírus que ainda não há uma vacina, não há um tratamento para ele. O sentimento é igual, as razões são diferentes. Então qualquer leitura que a gente faça e estiver em simetria, alinhada com a palavra de Deus, queridos, é uma leitura que tem a probabilidade de estar correta. Porque essa história de Eliseu, ela não está aqui na Bíblia simplesmente para mencionar algo que aconteceu há alguns anos, alguns milhares de anos atrás. Não, ela está aqui para nos ensinar princípios. Então Eliseu agora está recebendo um mensageiro, e esse mensageiro faz o quê? Esse mensageiro, ele traz uma mensagem do rei, e o rei está indignado contra Deus, ele quer punir Eliseu, porque tinha que existir um culpado. E a gente precisa então seguir a história. Capítulo 7 agora. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Aqui é muito importante, porque o que Deus tem dito nesses dias? Será que muitos de nós, ao falar muitas coisas que falamos porque sentimos? Falamos com base no medo, em algum sentimento nosso? Ou falamos porque o Senhor falou por meio de sua palavra? Ou porque Ele falou aos nossos ouvidos, ao nosso coração, e aquilo que Ele falou está fundamentado na sua palavra, que é perfeita? Essa é uma questão importante. O Senhor está falando aqui no capítulo 7 como rei de Samaria. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso acontecer? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás, não vai participar. Veja que esse capitão que apoiava o rei ouve a palavra de Deus e ele manifesta incredulidade. Ele manifesta insensibilidade em relação a Deus. Veja, essa não é a primeira profecia. Essa não é a primeira vez que Deus, que o Senhor, fala com Israel por intermédio de Eliseu. Essa não era a primeira vez. Israel reconhecia Eliseu como um profeta, tanto reconhecia que diante de uma revolta contra Deus, eles vão atrás de Eliseu, porque Eliseu representava Deus naqueles dias. E há outras histórias aí onde há uma atuação de Deus por intermédio de Eliseu. Então isso era evidente para todos que Eliseu era um homem de Deus. E esse capitão, ao ser incrédulo, ele revela uma insensibilidade em relação a tudo aquilo que Deus foi fazendo
dizendo ao longo do tempo através de Eliseu. Ele manifesta uma profunda incredulidade. Alguma coisa na vida desse homem, desse capitão, foi roubando a sua fé. Para ele ser incrédulo, e o Eliseu, entenda, ele foi um profeta que ele operou milagres, né? Ele foi discípulo de Elias, um grande profeta, e ele viveu uma porção dobrada do que Eliseu, do que Elias, seu mestre, havia vivido. Ele foi usado por Deus para fazer o dobro de milagres que Elias havia sido usado por Deus para fazer. Se Elias havia sido um grande homem de Deus, Eliseu foi 2 vezes mais. Ele era um profeta usado por Deus de maneira extraordinária. Ele orava e caía fogo do céu. A Bíblia diz que Samaria, sabe por que Samaria, os sírios, digo melhor, sabe por que a Síria tem raiva de Israel? Porque a Bíblia diz que quando eles estavam lá arquitetando um plano de invadir Israel, a Bíblia diz que o Senhor falava para Eliseu, e Eliseu mandava uma mensagem para o rei dizendo: o exército da Síria veio por tal lugar. Deus revelava as intenções do exército sírio, e eles nunca conseguiam prevalecer contra Israel. Lembra quando Eliseu está na colina de Dotã com Geazi, seu discípulo, e a colina é cercada, porque os sírios invadem Israel não para matar o rei, mas para matar Eliseu. Por quê? Porque o rei da Síria estava com ódio de Eliseu, porque Deus revelava para Eliseu suas estratégias. Quantos livramentos Deus deu para o exército de Israel por causa das revelações que Deus havia dado para Eliseu. E esse era um capitão, ele era um militar. Quantas vezes a vida desse homem foi poupada porque Eliseu enviou uma mensagem dizendo: não vão por esse lugar, eles virão por aqui. Eles faziam emboscadas. Eles tinham uma vantagem, porque se você sabe por onde o inimigo vem, você consegue cercá-lo, fazer uma estratégia para pegá-lo. Os sírios, o exército da Síria, sempre era destruído, sempre era vencido, porque Eliseu, homem de Deus, tinha a palavra de Deus. Mas esse não é o ponto. O ponto é que agora esse capitão já não crê mais. Ele se esqueceu de todos os livramentos que o Senhor já havia feito. Sabe por quê? Porque cenários de crise, cenários de caos, têm esse poder na vida de algumas pessoas, de fazê-las esquecer. Fazê-las esquecer o que Deus disse. Fazê-las esquecer o que Deus já fez. Fazê-los esquecer quem Deus é. E esse capitão que sustentava o braço do rei revela uma incredulidade insuportável. Eliseu diz para ele: amanhã, ao meio-dia, a palavra de Deus vai se cumprir. Teus olhos verão, mas você não vai comer. Sabe por quê? Porque diante daquele cenário, aquele capitão, talvez estrategista, talvez sistemático, talvez calculista, pensava: não há estratégia, não há solução, não há meios para reverter essa situação. Comida não chegava de fora. Os habitantes de Samaria estavam ali, encurralados. Samaria era a capital, era uma cidade importante, e eles não estavam preparados para esse cerco. Mas eles estão vivendo agora um momento extremamente doloroso. E aí, queridos, do lado de fora, quando a gente lê um pouquinho a história de Israel, lá no livro de Levítico, no livro de Números, no livro de Deuteronômio, existem prescrições sobre alguns tipos de pessoas que não podiam viver em sociedade. E uma dessas pessoas, um grupo, né, tinham as mulheres, as prostitutas, tinham as mulheres com fluxo de sangue, elas tinham que ficar fora do arraial, os leprosos também. E o versículo 3 do capítulo 7 diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, estavam do lado de fora, vendo aquele cerco.
E eles ficavam do lado de fora, e sabe como eles comiam? Seus familiares levavam todos os dias comida para eles. Levavam comida e levavam água. Deixavam uma certa distância, porque não podia ter contato social, isolamento social. Uma palavra que a gente tem ouvido muito esses dias, né? Esses leprosos, eles viviam em isolamento social, porque eles não podiam contaminar as pessoas com a sua lepra, com a sua maldição. E sabe quem vai ser usado por Deus para trazer aqui a solução? Os malditos, os contaminados. Então a Escritura vai nos dizer 4 homens leprosos. A Bíblia faz questão de descrevê-los assim. Estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Veja que eu observei uma coisa agora que eu confesso que eu nunca tinha percebido na leitura dessa história. Muitas vezes eu olhava para essa história e achava que os leprosos estavam num lugar e o exército da Síria estava no meio, entre Samaria e os leprosos. Mas a ordem não é essa. A cidade, eles estão à porta da cidade e o acampamento dos sírios está na outra direção. Eles podiam entrar na cidade. Não havia impedimento para eles entrarem na cidade. Mas qual é a decisão que eles tomam? De irem na contramão. Eles não vão em direção à cidade. Eles não vão na direção onde a cidade está. Eles vão no sentido contrário. Eles vão para o acampamento dos sírios, onde os sírios estão. Eles vão para lá, contrariando todas as possibilidades, sabendo, se ficarmos, morreremos, e se chegarmos a eles, também morreremos. Versículo 5: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram prata, ouro, vestes e se foram, e se esconderam e voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não é bom o que fazemos, pois este é dia de boa notícia, e nós nos calamos e esperamos até a luz da manhã. Seremos tidos por culpados agora, se não nos levantarmos e anunciarmos estas coisas à casa do rei. Vieram e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem ele que estamos enfaimados, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tornaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem 5 cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel ficou aqui e terá a mesma sorte da multidão dos israelitas. Tomaram, pois, 2 carros, e o rei os enviou,
e o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Queridos, a gente percebe aqui que a solução ela surge, né? A solução ela surge de uma forma que ninguém podia esperar, ninguém podia acreditar. A solução, havia uma solução para aquela crise. Havia um cenário de incredulidade, de dor, de luta. Havia um cenário improvável. Deus usou as situações improváveis, Ele usou leprosos. E isso nos ensina alguma coisa. Isso nos ensina que a esperança muitas vezes está em coisas que desprezamos, que as grandes coisas que Deus faz não precisam de estardalhaço. Deus é poderoso para usar coisas simples, desprezíveis. E o que eu percebo nessa história é que essa história é uma história que é marcante porque Eliseu tem coragem de continuar confiando no Senhor. Ele não se preocupa com a forma ou com a maneira com a qual Deus vai fazer alguma coisa. Ele conhece o seu Deus. E eu quero aproveitar tudo isso que a gente está observando aqui nessa história, porque essa história ela é uma história de milagre, de provisão, ela é uma história de muitas coisas. Mas eu olho para essa história, o que mais me chama a atenção nela é que essa é uma história que revela o que um homem que conhece a Deus entende que Deus pode fazer. E há algumas perguntas que serão feitas em relação a tudo que a gente tem vivido. Talvez você tenha aí as suas perguntas, eu tenho as minhas. E as perguntas que eu mais tenho feito tem a ver comigo, tem a ver com a minha visão, tem a ver como eu me comportarei no meio de tudo isso. Esse tem sido a minha preocupação diária, em ter a atitude que é capaz de revelar se eu creio ou não. Uma atitude que revelará que se aquilo que eu prego muitas vezes, né, é só um discurso ou se é uma verdade da minha vida. E existem coisas que talvez você não veja, não testemunhe, mas existem coisas que eu saberei, que minha esposa saberá, que eu saberei acerca dela e que ela saberá a meu respeito. E que acima de tudo o Senhor saberá também. E eu, no meio de tudo isso, não quero subir ao púlpito quando nós voltarmos a ter os nossos cultos na igreja, e nem mesmo teria coragem de falar aqui, mesmo por esse recurso da internet, falar de coisas que talvez fossem uma mentira a meu respeito. Se eu estivesse temeroso, duvidando de Deus, murmurando, chateado, eu tenho falado com alguns irmãos, e um dos nossos pastores, eu compartilho muito com ele nossas experiências e nossas perspectivas de tudo que está acontecendo. E assim como ele, assim como esse pastor, e é maravilhoso ver isso, uma certeza, uma paz, uma segurança, uma paz, como a Bíblia diz, que excede todo entendimento, porque ninguém consegue entender como podemos ter paz, descansar, estarmos tranquilos no meio de tantas incertezas. Algumas pessoas perguntam: pastor, e como vai ficar as despesas, os compromissos, as responsabilidades da igreja? Nós vamos resolver. Nós não somos fugitivos. Graças a Deus, nós nunca, mesmo depois de
mudanças que a gente viveu de alguns anos para cá, nós nunca atrasamos um compromisso sequer, porque o Senhor tem conduzido, sustentado todas as coisas. E eu não digo isso porque é fácil, é extremamente difícil, nunca foi tão difícil. Nunca foi tão difícil como nesses últimos anos, nunca foi tão desgastante, nunca foi tão terrível como tem sido esses últimos anos, mas com toda a dificuldade de cada mês, eu aprendi a ter paz, a descansar no esconderijo do Altíssimo. Isso é muito difícil, porque nos primeiros dias em que você é forçado, levado por Deus para circunstâncias como essa, para aprender a descansar nele, é doloroso. E talvez passar pelo que nós estamos passando seja doloroso para algumas pessoas, porque você nunca esteve em uma situação como essa. Você sempre teve um plano B, uma segunda opção. Se uma adversidade se levantar, eu tenho para onde ir, eu tenho onde recorrer. E às vezes Deus permite que um cenário se instale na nossa vida, no nosso mundo, que a gente não tenha para onde correr. Um cenário que o nosso dinheiro não resolve para quem tem dinheiro sobrando. Eu não tenho. Que a gente tem onde recorrer, se refugiar diante de tantas incertezas. Eu sei que eu estou falando e tem irmãos aqui que, como eu também sou profissional liberal, não tem uma carteira registrada, não tem uma certeza de que dia tal vou receber X quantia. Muitos irmãos vivem essa mesma incerteza, pastores da nossa igreja, irmãos, famílias, prestadores de serviço. E de repente você não imaginava, talvez você pense assim, poxa, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria guardado dinheiro. Pois é, mas essas são situações que elas não são avisadas para nós, a não ser que você seja o super, né? Como eu falei ontem. Essa galera super, eles estão tranquilos, porque Deus já falou para eles, eu tenho certeza, né? Galera aí, os irmãos que têm síndrome de super cristãos, elas não podem ter medo, porque Deus mostra tudo para elas. Então eu acredito que lá em 2000 e alguma coisa, 2017, 2018, essa galera teve um sonho, uma revelação, uma visão apocalíptica do que estaríamos enfrentando em 2020. Então eles guardaram dinheiro. Eles estão mais tranquilos porque eles já sabiam. Mas eu não sabia, e talvez você, assim como eu, também não sabia. E não deu tempo de se preparar, de se organizar para... Assim como os habitantes de Samaria também não. Eles não sabiam que o rei da Síria iria cercá-los. Mas agora eles estão com esse problema diante deles. Há essa dificuldade a ser resolvida. Há esse cenário. Se saírem, morrem. Se ficarem, morrem também. E eu vejo as pessoas na TV, no jornal, brigando, né? Brigando. Se o governador, prefeito, presidente mandar sair um irresponsável. E aí eu vejo as pessoas gritando e só se fala disso. Porque é um medo. Se eu ficar, morro de fome. Se eu sair, morro contaminado. E eu quero dizer para você que o plano de Deus não é que ninguém morra. Essa história que a gente leu, a gente percebe que o plano de Deus não era que ninguém morresse em Samaria e ninguém morresse fora dela. O plano de Deus era se fazer ainda mais conhecido. O plano de Deus era se tornar ainda maior na história de Israel e na vida do seu povo. O plano de Deus é que o seu povo aprendesse a confiar nele, depender dele, não duvidar dele, como o capitão de Samaria revelou que duvidava. Então que nessa noite, toda dúvida que ainda permeia seu coração caia por terra. Toda dúvida que ainda inquieta tua alma, que te faz duvidar de Deus, que te faz duvidar do que Deus pode fazer. Deus é poderoso demais. Ele é poderoso. E eu tenho visto alguns sinais desse poder dele.
tenho testemunhado alguns sinais desse cuidado dele, do zelo dele. E às vezes quando o coração ele começa a se inclinar a um temor, porque ter medo não é problema. Josafá teve, Jesus teve. E eu descanso no fato de que eu não preciso ser um super pastor, porque ninguém é. Já convivi com muitos, já ouvi muitas histórias, eu já vivi em muitos ambientes onde eu pude testemunhar o que muitos pastores são fora do púlpito, fora da plataforma, quando eles estão despidos espiritualmente falando. E ninguém é super o tempo inteiro, ninguém é super crente o tempo todo, porque nós somos humanos frágeis, temos limitações, e quando um problema se apodera ou ameaça alguém que a gente ama, isso mexe com as nossas estruturas e não há poder. Então quando eu vejo que o meu coração está sendo atraído para duvidar, a misericórdia de Deus é tão grande que eu vejo sinais da sua grandeza e eu me agarro a esses sinais. Aquele capitão não se agarrou aos sinais, ele estava diante de Elias, de Eliseu. Ele sabia quem Eliseu era, mas ele havia esquecido. Sabe, queridos, esse é o tempo de nos relembrarmos de tantas coisas que Deus fez na nossa vida. Hoje pela manhã, ontem e hoje, trocava mensagem com um irmão nesse caos terrível, nesse cenário onde todo mundo está perdendo, tem irmãos conquistando, onde muitas pessoas estão vendo seus sonhos indo embora. Tem irmãos que estão indo lá tomar posse daquilo que estão sonhando, daquilo que sonhavam, com a sua família, conquistando coisas que... Isso aconteceu ontem, isso aconteceu hoje. Tem irmãos vivendo isso. E aí a pergunta é, como em um cenário onde tem tanta gente perdendo, vendo seus sonhos irem ralo abaixo, existem outros que estão vendo seus sonhos se tornar realidade, sonhos materiais. Então quando eu vejo isso, e as pessoas compartilham isso, elas estão alegres com isso, eu consigo olhar e eu percebo que Deus coloca essas experiências diante de mim, permite que alguém compartilhe essas coisas comigo, para que eu tenha um pequeno vislumbre da sua grandeza. Esse caos, essas situações, elas não mudaram quem Deus é. Eu estava vendo o noticiário, a CNN, tem agora a CNN no Brasil. Eu tenho gostado muito de acompanhar as notícias pela CNN. E eu via na CNN um dado sobre a Itália. E a minha esposa disse, depois disso a Itália vai desaparecer. Porque é um país de 60, 70 milhões de pessoas que cabe dentro de São Paulo. Na nossa cidade, nosso estado. A Itália cabe dentro de São Paulo. Nós temos 200 milhões de habitantes, a Itália tem entre 60 e 70. 25% dessa população é idosa, acima de 60, entre 60 e 80 anos. E os números de morte, está muito frio, o clima lá está favorecendo demais a proliferação do vírus. Há uma idolatria, uma imoralidade lá, há um reinado de idolatria. A Itália é onde está o Vaticano. E é uma série de coisas, historicamente falando, que a Itália produziu ao mundo. E eu não sei se é uma justiça, o tempo da justiça de Deus, porque é o reino de Deus, queridos, quando ele se estabelece. Não sei se você já leu isso no Salmo de Davi. O reino de Deus, os fundamentos do seu trono são justiça e fidelidade. E trono ali significa governo, significa o reino. Quando o reino chega, justiça e fidelidade chegam também. E justiça tem a ver com julgar, e a maneira como Deus julga, a régua com a qual Deus mede não é igual a minha, nem igual a sua. Então Deus está julgando as nações da terra.
de alguma maneira, e a nossa nação também. Deus está julgando o nosso cristianismo, assim como está julgando o cristianismo mundo afora. Por quê? Porque o reino dele está se estabelecendo em toda a terra. Quando o grande avivamento que nós pregamos tanto e falamos tanto, quando ele se estabelecer, querido, o avivamento chega como uma consequência. Muita gente acha que o avivamento que vai varrer as nações da terra é um monte de gente pulando e falando em línguas estranhas. Essa é uma visão muito rasinha de avivamento. Porque o verdadeiro avivamento terá como primeira característica o estabelecimento do reino de Deus de uma forma como ele nunca se estabeleceu antes. Em nações, eu vi ontem, minha esposa me mostrou ontem um vídeo na Índia. Na Índia, alguém viu um velhinho em cima de uma menina de 2 anos. A menininha deitada no chão e aquele homem, não sei se era avô dela, pai dela. E a Índia é o lugar do mundo onde mais se pratica pedofilia e estupro de vulneráveis. É um lugar, tem uma religiosidade que as pessoas que vão à Índia dizem: nunca vi um lugar com uma religiosidade como aquela. Mas as mulheres passam na rua e elas são estupradas em grupos. 10, 15 homens pegam uma mulher, estupram ela, jogam ela e é cultural. Crianças, dificilmente uma de 10 meninas. É dificilmente que 9, dificilmente uma escapar de alguma violência durante sua infância, até chegar à sua maioridade. Nenhuma delas se casará virgem, porque elas foram certamente violentadas, estupradas várias e várias vezes ao longo de sua infância, adolescência e juventude. Isso está acontecendo não agora, mas isso já é décadas que isso vem acontecendo. Então há tanta coisa que os nossos olhos não conseguem ver. Havia uma maldade. O povo de Israel havia se corrompido nos dias de Eliseu. Porque havia o quê? Havia uma interferência de Acabe e de Jezabel e a introdução de um nível de idolatria como nunca se viu na história de Israel. Havia uma proliferação de imoralidade. Ontem nós vimos um vídeo, alguém passando, parou no sinal vermelho, no meio da rua, à luz do dia, num banco de concreto na rua. 2 homens, à luz do dia, no meio da rua, fazendo sexo, um sentado no colo do outro, pulando. Crianças vendo isso. Então nós não temos, talvez nosso dia a dia nos impede de ter uma visão mais ampla do que tem acontecido. Então quando a gente, não dá para mergulhar aqui nessa história, mas quando a gente entra nas entrelinhas e lê tudo que está acontecendo aqui nos dias de Eliseu, a gente percebe que há uma apostasia, afastamento de Deus, há uma idolatria, abandono de Deus, é uma prostituição espiritual. E a prostituição é corromper o que era santo. Coisas que estão acontecendo no nosso meio, na nossa geração, na igreja do Senhor. Igrejas que se prostituíram. Elas estão lá falando de Jesus, mas deturparam quem Ele é, a mensagem e as coisas de Deus. Eu sei que isso é um assunto para um outro momento, mas esse é um cenário que nós temos, que nos assemelha muito com aquilo que Deus estava vendo em Samaria. E aí, o rei da Síria, ele vai, como um juízo de Deus, buscando que corações dos israelitas se convertessem. Uma coisa eu sei, que uma das intenções do Senhor, com tudo que está acontecendo na terra, é que corações se convertam a Ele. Que corações se convertam a Ele. Que os nossos corações se convertam ao Senhor em um batismo de santidade, de temor. Eu espero que tudo isso
que não é inédito isso que está acontecendo, que a gente vê na TV, não é inédito, já aconteceu na Bíblia, está acontecendo de novo. Que nessa noite, meu e o seu coração, com temor, se converta profundamente e sinceramente ao Senhor. Eu quero encerrar então aqui orando, quero fazer uma oração com você, quero orar com você, porque essa religiosidade que tem marcado muitas vidas e até a vida de cristãos se revela na religiosidade aqui desse capitão. Só alguém que se transformou em religioso duvida do Deus de Eliseu e de Eliseu como aquele capitão, tendo visto tudo que viu, revela incredulidade e dúvida. O coração dele não se converteu, ele se distanciou. Então eu quero orar com você, se você está aí cercado com sua família, e de repente boa parte do que nós falamos e compartilhamos com você se aplica a você, se aplica a alguém da sua casa. Talvez tudo que foi dito aqui é só a resposta de alguma coisa que você já tem conversado com a sua família, você conversou com alguém da sua casa, e de repente falando aqui, você olhava para alguém e dizia: Deus falando conosco, confirmando aquela nossa conversa, confirmando aquele discernimento, confirmando aquelas questões que a gente levantou, porque Deus está tratando conosco. Então una sua mão, abrace sua família. Você está com ela aí dentro de casa, então ninguém está com coronavírus, fica na paz, está tudo certo. Nós vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui e aprendemos muito com o que aconteceu a Israel, a Samaria, nos dias de Eliseu, nos dias da fome, nos dias em que eles não podiam nem ficar por medo de morrer e nem sair porque seriam mortos. Mesmo dilema que muitos de nós brasileiros estamos testemunhando, uma discussão terrível na TV, nos jornais, nos noticiários, o medo de ficar e o medo de sair. O medo de ficar e não ter o que comer, e o medo de sair e ser morto por um inimigo, por um vírus, por uma doença. Mas o Senhor tem uma palavra. O Senhor continua sendo Deus. Assim como o Senhor estava no controle daquele caos que dominava Samaria nos dias de Eliseu, o Senhor está no controle. E se alguns de nós esqueceu disso, começou a duvidar de que o Senhor é soberano a tal ponto de ter o controle sobre todas as coisas, tem misericórdia de nós e dessa dúvida que encontrou lugar em nosso coração. Mas nesta noite, toda incredulidade caia por terra. Em nome de Jesus, ó Pai, teus filhos sejam abençoados. Os lares onde essa mensagem está chegando, seja abençoado. Esses irmãos, ó Pai, fortalecidos, levanta uma igreja com uma fé poderosa. Levanta uma igreja destemida, ousada, não irresponsável, Senhor, mas uma igreja corajosa. Uma igreja corajosa, destemida. Uma igreja que tem uma certeza e tem uma palavra de esperança, de cura para esse mundo. Porque ela é a cura, ela vive a cura, ela tem aprendido. O Senhor está nos disciplinando e isso revela o teu amor. Pois a tua palavra diz que o Senhor disciplina, ensina aqueles a quem o Senhor ama. Senhor, há dois desejos em meu coração: que essa experiência nos torne mais fortes e também nos torne mais profundos. Tudo que nós estamos vivendo produza estas duas características em nossa vida espiritual: uma igreja mais fortalecida, uma igreja mais profunda, mais madura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero aqui
caminhando para a nossa finalização da nossa live. Eu ainda não sei, tem mudanças aí para acontecer. Pode ser que domingo a gente já possa se reunir no templo. Já tem aí todo dia, toda hora, as pessoas têm discutido isso. Já há posicionamentos aí dos governos em relação à importância e o papel da igreja. Então talvez até domingo a gente tenha uma notícia de que a gente possa se reunir com cuidado, com distância, e a nossa expectativa é que isso possa acontecer. Mas se isso acontecer ou não, eu espero que em nome de Jesus a gente possa viver tudo aquilo que Deus está permitindo que a gente ouça e que a gente medite nesses dias. Eu quero lembrar você que, embora o nosso templo esteja fechado, ele continua sendo a casa do nosso Deus. Nós temos um compromisso com as nossas igrejas, seja aqui em Vicente Carvalho, seja no Morrinhos, no Jardim Primavera, e nós temos em nossos contatos do WhatsApp disponibilizado para os irmãos que desejarem, que entenderem essa facilidade. Nós temos disponibilizado para você formas alternativas de você poder contribuir, colaborar, e eu quero agradecer aqueles irmãos que já essa semana, vários dizimaram, ofertaram, deram suas contribuições. Nós temos sido muito organizados em relação a isso, porque não há culto, não há arrecadação, não há expressão de adoração, nós não conseguimos fazer isso no altar do Senhor, mas há muitos irmãos que, independentemente disso, isso é poderoso, isso que eu tenho me alegrado, que a fidelidade de muitos irmãos, o amor, o zelo, o compromisso com Deus vai além, e todo esse cenário não tem roubado isso de muitas pessoas. E você possa, em nome de Jesus, nesses dias também estar atento a isso, além das necessidades que você tem, as quais serão supridas no Senhor. Nós temos necessidades também no templo, na casa de Deus, e eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, com a sua fidelidade. Então eu quero encerrar aqui, quero agradecer minha esposa Priscila, ela está aqui por trás da câmera, ela vai falar qualquer dia desse, hoje ela não vai falar. Hoje ela não está crente não, ela está com um short aqui e pensar se ela vai tomar Santa Ceia, se ela vai ser disciplinada. Brincadeira, mas quero transmitir o abraço dela a todos os irmãos. Eu quero agradecer a todos vocês, quer sejam membros da nossa igreja Casa do Oleiro, quer sejam irmãos de qualquer outra denominação. Estou vendo aqui o Max David, ele se eu não me engano, ele é sobrinho do Cícero, pastor na Igreja Assembleia de Deus Vida Nova. Eu quero agradecer por você estar acompanhando a gente. A gente também acompanha algumas gravações que esse pastor faz no seu Facebook. Vimos também seu empenho na situação aí do desabamento, do desmoronamento ali no Morrinhos 4. Vimos o esforço e o empenho dele. Deus abençoe você, Deus abençoe todos os irmãos que a gente vê aqui ao vivo conosco, tá bom? Até a próxima. Deus abençoe você, graça e paz. Não esqueça que a palavra do Senhor seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.